Olá, pessoal. Hoje estamos novamente aqui com mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Bruna. Eu sou a Beatriz. Hoje o papo é extremamente importante, mas muito sério. A gente está com o inspetor Munhoz e com a primeira classe Elizabeth. Eles vieram falar um pouquinho sobre a Patrulha Maria da Penha. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Tudo Deus. bem, obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Ai, que bom. Isso. Gostaria que vocês falassem um pouquinho pra gente como funciona a Patrulha Maria da Penha aqui em São Caetano. Tá. A Patrulha Maria da Penha iniciou em outubro de 2023. Nós temos uma lei, né, da patrulha, que é de agosto de 2022, a Lei 6.027. Temos um termo de cooperação com o Ministério Público para poder estar atendendo essas vítimas, que foi feito em mês 7 de 23. Em outubro, a gente iniciou o serviço da patrulha, que vem ser o quê? Nós recebemos as medidas protetivas do Ministério Público e aí eu faço uma entrevista com a mulher, faço contato com ela, ela vem até a nossa sala. Antigamente eu ia nas casas, mas a gente começou a perceber, eu não sei se é porque é São Caetano, trazia um certo constrangimento a viatura na frente da casa dela, entendeu? Às vezes ela falava: "Ai, não quero fazer isso aqui, porque os vizinhos estão olhando". Então eu mudei o jeito. Eu convido ela para vir até a nossa sala. E na nossa sala a gente faz uma entrevista com ela, onde a gente, depois dessa entrevista, hoje eu coloco o botão de pedir ajuda para ela, que é do Smart Sanca, e a gente faz um relatório para enviar para o Ministério Público que a gente está atendendo ela e que ela aceitou o nosso serviço com Patrulha Maria da Penha. Entendi. Hoje o acionamento dessas vítimas com vocês é somente pelo botão ou tem alguma outra forma que elas conseguem entrar em contato com vocês? Não, quando chega a medida protetiva, eu que faço o contato com elas. Tem um número específico que eu deixo para elas falarem comigo via WhatsApp, né? E o botão de pânico é se o agressor chegar perto delas. Aí elas são bem orientadas a acionarem o botão. Tá, mas aí se ocorre alguma ocorrência na residência, qualquer viatura pode atendê-las? Qualquer viatura pode atender mesmo que ela aperte o botão ou algum vizinho ligue no 0800 7156, informando que está acontecendo alguma coisa de estranho lá. E aí a viatura que estiver mais próxima vai atender. Mas mesmo assim, vocês são acionados por ser uma vítima que está ali Isso, que a gente dentro que é assistida por vocês. Isso. Sabe o que eu gostaria de saber? Se vocês tiveram que fazer algum tipo de especificação para poder atuar ali com a vítima, né? Porque acredito que não é só ir lá e fazer o policiamento que vocês já sabiam atuar, né? Devido ao tempo de carreira que vocês já possuem. Mas também para vocês saberem como tratar a mulher, porque naquele momento ela tá ali, tá doendo para ela, né? Como que Fragilizada. vocês precisam O atuar, né? acolhimento, né? O acolhimento, Isso. na verdade, que é assim que é especificado. Na verdade, sim, nós fizemos no início uma capacitação junto à Guarda Civil de Suzano, que ela é pioneira e especialista no quesito Patrulha Maria da Penha, né? Então, nós fizemos uma capacitação por lá, e com isso nós vamos a cada momento também fazendo a capacitação. Fizemos também junto ao Ministério Público, né? Mesmo porque, como a Elizabeth disse, o termo de cooperação exige, né? Ou exigia para poder ter esse vínculo, ter essa capacitação. Então, não só nós, como vários guardas fizeram esse curso de capacitação para poder fazer esse atendimento e o acolhimento que é humanizado, no caso, né? E como funciona o acompanhamento depois que a vítima tem a medida protetiva e fica com vocês faz parte do seu convívio ali, né? Isso, a gente faz rondas, né, no perímetro da residência. Se ela trabalha dentro de São Caetano, a gente tem o endereço e também faz as rondas próximo ao trabalho dela, o emprego.
E tem esse vínculo do celular também, né? Que ela está sempre perguntando alguma coisa, pedindo alguma orientação, então a gente está sempre ligado com elas. Então, se elas precisarem de qualquer situação, que elas apertarem o botão, independente de onde elas estiverem, vocês ou qualquer guarda consegue. Isso. É que deixando bem claro isso dentro do município de São Isso que eu ia Caetano, né? perguntar. Isso. Mesmo porque já ocorreram um acionamento fora do município e infelizmente a gente não tem. Apesar de termos a localização, tudo, mas nós não podemos Aí é atuar 180 fora. ou 90. Mas aí o que acontece? Onde que aí entra a Elizabeth quando ocorre isso? Ela já vai fazendo contato com a vítima, né? E nesse caso, felizmente, foi um acionamento indevido, né? Foi sem querer, então ela conseguiu o contato e deixou tudo Todas as vezes que tranquilo. teve esse acionamento fora do município, que eu consegui contato, aí ela já olha e fala, ai, desculpa, foi sem querer, fui pôr na bolsa, abriu o aplicativo, então, graças a Deus, não foi nada assim de grave, né? Uhum. É porque durante o patrulhamento que vocês vão fazendo, aí vocês já têm, né, que nem o Munhoz já tinha nos contado, vocês andam com uma pasta, né? Ali onde tem a cara do agressor, onde vocês sabem ali as localizações, as especificações da vítima, e aí vocês vão andando. Se vocês verem qualquer pessoa com uma característica parecida, vocês já o abordam, e aí Se estiver dentro do perímetro, né? Que a medida, na verdade, ela estipula Uhum. um perímetro que o Distanciamento. agressor não possa chegar próximo, É o distanciamento, próximo né? e o distanciamento. Isso acontece bastante? Vocês conseguem capturar bastante pessoas ali? Ou o pessoal, quando uma vez que existe a medida protetiva ou ele tem essência, ele não vai? Não, graças a Deus não tem acontecido com frequência isso não, tá? Às vezes quando ele persegue ela, aí sim que tem esse risco, mas graças a Deus aqui a gente não teve muitos casos assim não, dele ficar passando na frente da casa não. E é como a gente orienta elas, assim que elas percebem que ele está lá próximo, elas apertam o botão com certeza. E só um adendo também, Elizabeth, que a grande maioria do descumprimento, ele é pela rede social, né? Então não é de aproximação. Então isso aí acontece muito, né? E quando isso acontece, logicamente, a vítima chega até a Elizabeth, informa para ela o que está acontecendo. A vítima é totalmente orientada, porque quando ocorre isso, ela tem que fazer um BO, né, de descumprimento e juntamente com o relatório que a Elizabeth vai elaborar para mandar para o Ministério Público, para Então, fortalecer aquela denúncia da vítima. a medida protetiva também é válida para agressões via internet, Rede essas coisas? social, Porque sim, ele sim. não pode, quando o juiz determina e dá a medida protetiva para ela, defere uma medida protetiva, ele já coloca lá o distanciamento, e dependendo da gravidade, ele coloca até 500 metros de distanciamento, ele não pode entrar em contato via redes sociais, telefone, nada. Mas aí o que Por meio de acontece quando terceiros, a enfim. pessoa tentou entrar em contato pela internet? Vocês só vão e colocam no processo. Eles Isso, fazem isso. bastante ameaça. Inclusive, eu tenho até uma assistida que o agressor manda Pix de 1 centavo com ameaça. Pix de 1 centavo mais uma ameaça. Só que aí o que eu falo para elas? Olha, você tem que ir lá registrar o boletim de ocorrência de descumprimento, porém me manda todos os prints que tem e eu faço um novo relatório para o Ministério Público, anexo todos esses prints que ela me mandou e mando. Se a pessoa, porque é um descumprimento, né? Pelo que eu entendi, ele ter feito isso, até mesmo com o Pix. Vocês podem prendê-los no momento que vocês... Nesse caso, não. Nesse Nesse caso, caso, tem que vir uma determinação judicial para poder efetuar a prisão dele. É isso que é o problema, Por né? isso que a gente faz o relatório, porque assim, ó, depois que o juiz defere lá a medida protetiva, ele não sabe o que está acontecendo lá fora. Então, ele precisa dos nossos olhos para poder saber o que está acontecendo. Por isso que eu friso sempre para elas.
Aconteceu qualquer coisa, printa, me manda. Se for ligação, tenta gravar, me manda. Eu já mando tudo para eles. E lá o juiz vai entender se precisa fazer um mandado de prisão para ele, como eu já tive 2 assim, né? Teve 2 mandados de prisão que foi dessa maneira, com nossos relatórios, e o juiz sabe o que está acontecendo e ele Ele precisa entender que ele pode não estar próximo, mas ele continua, ele não pode ameaçar, ele não pode ter nenhum tipo de Exatamente. contato, né? Exatamente. Hoje aqui em São Caetano, quais são o tipo de violência mais comum? Ou até mesmo as vítimas? Tem algum perfil assim em comum? Na verdade, a violência, ela se enquadra todos os casos. Quando a mulher chega a ser agredida, ela já passou por todos os tipos de violência, né, no caso, né, Elizabeth? Então, muitas vezes não chega ao fato de uma agressão. Mas quando chega nesse fato, você vai pegar, no caso de uma entrevista que ela vem lá com a Elizabeth, mulher totalmente destruída psicologicamente. psicológico. Que esse aí acho que Não pra precisa nós, ter sido é o agredida, pior, né? é o pior, né? Porque ela falou, tá bom, tomei um tapa, amanhã vai sair, mas aquela dor, aquela coisa interna, Fica para então, sempre. Fica, eu não- tenho mulher que chega lá para mim e fala assim, mas eu sou culpada, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso. Mas é porque E eles implantam na cabeça dela que é isso, Implantam, que ela é a exatamente, culpada, que ela que procurou aquela Às situação. vezes ele faz várias coisas e ele fala, ó, eu fiz isso, mas a culpa é sua. E, é um dos fatos que ela vai guardando para ela que ela é a culpada da situação, e não é. Muitas vezes eu acabo sendo a psicóloga, né? Exatamente. Porque É esse acolhimento que a gente fala, é esse primeiro momento que a Elizabeth, né, tá numa entrevista com ela e ela vai se abrindo. Além daquilo, muitas das vezes, a mulher, ela vai muito além do que ela colocou no BO, né? Porque no BO ela ficou meio retraída e ela passa para a Elizabeth coisas que... E aí, o que que ela faz no relatório dela? Com a permissão, logicamente, da mulher, ela envia para o Ministério Público para fortalecer aquela denúncia dela Você também. acha que a vítima fica meio tímida quando vai fazer um BO por ser um policial homem? Muitas das vezes, sim. E no início, foi até bom você fazer essa colocação, foi um caso só que ocorreu, né? De a mulher não aceitar de eu estar junto com ela numa entrevista. eu ia até comentar esse Né? caso agora. Já estava ali com Porque aquele, né? exatamente Pânico. aquele e às vezes por isso que é muito bom ter a parte masculina no caso de uma entrevista dessa para as mulheres verem que Não todos os homens não são iguais. não é iguais e a gente passa muito isso e no final disso tudo da entrevista da conversa a mulher ela sai muito satisfeita, né? Muito agradecida para aquele acolhimento. Então nesse tempo todo que eu estive com a Elizabeth, só foi um caso que ela não aceitou. E depois falou várias outras coisas, né? Que de forma ela não podia ver homem nenhum. Então ela pegou um trauma, né? Então é aquela questão, a psicologia presença, dela estava totalmente abatida. Então, e a gente respeita muito isso. Uhum. E aí, o bom nesse sentido de você ter elaboração de um BO por uma parte feminina. Sabemos que nem sempre é possível, né? Mas é muito bom no contexto para esse acolhimento para as mulheres. Preferencialmente, quando a viatura vai atender uma ocorrência e já sabe que é violência doméstica, preferencialmente que vai uma que tenha uma mulher, né? Porque não adianta a mulher estar sendo agredida e chegar lá 2 homens, mesmo que eles sejam acolhedor, mas a Subconsciente presença, dela, né? a cabeça dela vai ser diferente o acolhimento de uma mulher, né? Eu queria deixar frisado aqui sobre o nosso botão de emergência. Hoje, quando a mulher faz o boletim de ocorrência, na própria delegacia já é colocado esse aplicativo no celular dela, tá? Ela faz um scanner do QR Code na delegacia, depois ela faz contato com o Smart Sanca e eles fazem o cadastro e já abrem para ela. Então, quando chega para mim, a maioria das mulheres já estão com o botão
quando a medida já Aí chega você para a mim. chama para uma entrevista para dar as devidas Isso. Às orientações. vezes, a medida protetiva dela nem foi deferida, foi indeferida, mas ela tá lá com o botão porque ela já fez o boletim de E o agressor, às vezes, ocorrência. ele quer ir lá para terminar o serviço, né? É, então, Ele não se dá por Sim. satisfeito, ter é, feito, já ter causado vários traumas na vítima, né? Ele como quer. já teve lá atrás casos assim da pessoa da ocorrência tá na delegacia, ele ficou preso na audiência de custódia, ele falou que ia matar ela, e ele saiu de lá direto para casa. Entendeu? E a sorte foi que a viatura já estava passando ali, uma vizinha pediu socorro e pegou ele lá dentro. Ele já tinha dado várias facadas nela, né? Caramba. Mas assim, graças a Deus que ela ficou bem. Mas assim, o importante do nosso botão de emergência é isso. Fez o boletim de ocorrência, já tem o botão de emergência, que é para não acontecer isso. Ó. Se nesse caso ela tivesse na época, ela já ia Poderia ter apertar. evitado, né, dessa... E Entendeu? quem faz o BO online? Ela pode estar indo até uma delegacia também, ler o QR Code, ou a delegacia que entra em contato com ela pedindo que ela compareça lá? Tem forma de tratativa diferente? Não, nesse caso do BO online, vai chegar, no caso, para a patrulha quando chegar a medida protetiva. Tá. Entendeu? Porque aí não tem como a gente. Logicamente que ela vai Se ser ela fizer da chamada, casa dela, ela vai né? ser chamada na DDM. Mesmo que fez o online, depois ela vai ser chamada para poder prestar esclarecimento na DDM. Mas para efeito da patrulha, nesse caso, do botão, é só quando ela chegar na a medida protetiva para a patrulha. Nossa, e a orientação, assim, principal que vocês dão é que a vítima permaneça na casa naquele momento, procure alguém para ficar ali com ela ou não? Que ela, pelo menos naquele primeiro dia, ela saia, até porque a gente não sabe o que o agressor pode fazer, né? Que nem você falou, ele saiu, ele foi lá para tentar terminar. Então, que a pessoa não fique ali naquele primeiro momento ou não? Então, é difícil a gente falar para ela não ficar, porque às vezes ela não tem para onde ir. Às vezes ela não tem parente aqui, mas na maioria das vezes que ela tem parente aqui, ela mesma já fala, ó, hoje eu vou para casa da minha mãe, hoje eu vou para minha irmã para não ter que ficar Aí aqui. vocês fazem um acompanhamento com a pessoa. Dentro de São Caetano a gente faz o acompanhamento, Entendi. tá? E depois que vocês assumiram a patrulha, né, da Lei Maria da Penha, vocês acham que o número de denúncias aumentou ou não? Então, eu não digo assim que aumentou números, o que eu digo é o Encorajou, né? conhecimento, as informações, as mulheres estão sabendo mais, entendeu? Então, assim, ela sabe que tem a patrulha, ela sabe que tem a Isso. rede de apoio, então, automaticamente ela vai pedir ajuda por conta disso. Acaba o número crescendo por esse motivo. A senhora sabe mais ou menos um número de vítimas que são associadas à senhora desde quando começou a patrulha até agora? Ó, desde quando começou, nós temos em torno de umas 480 mulheres dentro de São Caetano do Sul. Meu Deus. Isso que São Caetano é cidade de primeiro mundo, né? Mas é perfil, E é né? assim, ó, A pessoa tá em todo lugar independente no mundo, né? de classe social, Exatamente. de cor, entendeu? Eu tenho mulheres no bairro mais pobre, como eu tenho no bairro mais rico. Entendeu? Então, assim, depende desses fatores. Mas se você acha que, por exemplo, quando é num bairro, né, de classe média alta, vamos assim dizer, a mulher ela tem um pouco mais de vergonha de talvez acionar vocês ou acionar ali ligar 190, porque querendo ou não, a vizinhança vai ver ali, vão se falar, ela não quer ter esse constrangimento, às vezes vamos dizer, é uma juíza, é uma delegada, alguma coisa assim, ela não quer passar pelo É que constrangimento. quando chega nesse ponto, né, a mulher está decidida mesmo, então, independentemente, ela vai acionar, seja a PM, seja a guarda que vai chegar, vai fazer todos os trâmites, né? Então, acontece muito sim nesse caso aí. Ela já chegou no extremo dela, né? E aí não tem como voltar atrás. E assim, só reforçando a tua pergunta, pelo conhecimento, quem tem o poder aquisitivo melhor, elas conseguem sair mais fácil, entendeu?
porque assim, quando a mulher tem a dependência financeira do cara, ela pede a medida protetiva e daqui um mês Volta para o ela ciclo. volta porque ela não tem quem põe alimento dentro de casa, ela não consegue arrumar emprego, e Tem filhos, né? tem Às vezes o filhos, filho também, às vezes pede Se pelo apega pai, né? muito, isso. tem muito disso, Então, entendeu? vocês acham que essa é a maior dificuldade que vocês encontram no dia a dia do trabalho de vocês? É a vítima voltar lá pro agressor, às vezes aceitar no primeiro momento ali, ela fez, às vezes até mesmo para assustar o agressor, né? Mas aí ela volta e aí fica ali, aí fica com aquele ciclo, né? Sim, É o ciclo, aí ela vai chamar de novo e nós vamos lá atender de novo e sem revitimizar ela, isso. porque a gente não pode, a gente que está nesse meio, botar a culpa nela. A gente não pode fazer isso. Sim. Então, assim, se ela pedir 10 vezes nós vamos ter que ir lá e acolher essa vítima. Mas já aconteceu de alguma vítima apertar o botão e vocês chegarem lá, ela ser a agressora? A história, tipo, ter mentido a história, você disse? É, Não, ela que bateu no rapaz, vamos dizer não, assim. às vezes a gente chega, teve agressão mútua, mas dela tá batendo nele, não. Não? Que eu chegue, Não, também não. que eu tenha pego, não, nenhuma vez. Até porque, né, eu acho que as pessoas têm um pouco de noção do trabalho de vocês. E que Sim. vocês têm, que nem nós falamos, 480 mulheres que já foram vítimas. Então, ela tem que ter, no mínimo, a consciência de que para ela ter apertado aquele botão e vocês terem sido acionado, outra pessoa pode estar precisando mais, né? Sim, É sim. sempre importante as pessoas terem essa ciência que, infelizmente, no nosso país, a gente tem mulheres sendo agredidas todo instante. Não sei dizer se é um exagero. É. Então, assim, a pessoa tem que ter muita ciência de quando ela precisar, é porque realmente, né, ela vai tomar as medidas cabíveis ali, que ela realmente precisou daquilo, porque a gente tira o lugar de uma outra pessoa que também precisa tanto quanto, né? É verdade, isso aí. E assim, quais os sinais que os vizinhos, parentes devem prestar atenção para ajudar uma mulher a sair de uma situação dessa? Então, se tiver acontecendo na hora, eles vão escutar os gritos, né? E pode ligar sem ter que se identificar, liga no nosso 0800 7156, e aí com certeza vai uma viatura lá. E acontece bastante, viu? É. Bastante O pessoal fala que denúncia do briga de marido e vizinho mulher, a ali. gente não mete a colher, mas tem que Não, meter sim, é, né? hoje- Aqui a gente mete a colher Mete. sim. Colher, o garfo, que for Deve ser preciso. evita, né? Precisa, Numa dessas você é, acaba evitando uma exatamente. tragédia maior, né? Porque a Isso. vítima não vai conseguir ali na hora pegar o celular, ligar. É, Ela, às vezes ela grita socorro, né? exatamente. Independentemente, né, da situação, acionou o 0800, caiu para a GCM, a GCM vai analisar, vai chamar a mulher de lado, vai chamar o homem de lado, vai ver de fato o que está acontecendo ali, né, para ver a veracidade daquela denúncia. Então tem tudo isso aí. Isso aí é uma ocorrência que é rotineira, né, aqui dentro da cidade. Isso aí acontece mesmo. Então isso é muito bom, né? A população, né, as vizinhanças terem esse discernimento de que a gente não sabe o que está acontecendo do lado. Se a mulher está gritando, está pedindo socorro, tem que acionar os meios policiais para poder dar esse apoio para essas mulheres, né? Então isso e aí, tipo assim, ó, se for num prédio que pedir socorro e a viatura chegar, o porteiro o síndico franqueia, também tem, síndico, o porteiro vai franquear a entrada. Chegando na porta desse apartamento, se perceber que tá lá batendo nela, a gente vai entrar, não tem problema, a gente vai entrar e vai cessar essa violência, entendeu? Num outro prédio que eu morei, já tinha até mesmo dentro do elevador, ficou uma lei que eu nem sabia que existia, onde o síndico, ele é obrigado Ele é a fazer a obrigado. denúncia, né? Sim. Tanto que lá teve uma ocorrência de cárcere privado. O cara agrediu a mulher e fechou, e trancou ela lá dentro com a criança. Uhum. E aí o síndico ouviu, na verdade, os moradores do mesmo andar, aí acionou o síndico, aí o síndico ligou para a polícia, e aí vocês não, né? No caso era outra cidade. Eles foram, se deslocaram até o prédio,
arrombaram a porta e tiraram ela lá de dentro. E aí tentaram procurar ali o agressor, porque cárcere privado também é um crime, né? Sim, sim. Então, aí pegaram e foram atrás. Mas assim, nós só tivemos a ciência de que nós deveríamos procurar o síndico porque ele deixou Através desse lá falando, comunicado. tipo assim, que ele tinha a obrigação. Então, assim, às vezes a gente não queria, mas ele deveria. Por Aham. lei, ele é obrigado, né? Obrigado. Outra coisa que você perguntou aí, se a mulher, para ela perceber que ela tá, tem alguns tópicos para isso. Às vezes ela é impedida de falar até com os parentes, sabe? Você não vai para casa da sua mãe, você não vai para casa da sua irmã. Isso ele está isolando ela. Já é um sinal. Uhum. Roupas. Ai, não quero que você põe essa roupa porque está muito curta, né? É outra coisa que também que ele não deveria fazer. Quebrar o celular, né? Aí é violência patrimonial mesmo, né? Já. Aí já, por exemplo, ela, aquele que nós falamos, né, da culpa, né? Aí ele vai fazer tudo para ela tentar ser culpada dos erros dele, né? Tem todo um ciclo aí. E o ciclo da violência, né? Que é o, o amor, estão se amando, estão em lua de mel, aí de repente bateu, brigou, aí volta lá para a lua de mel de novo. E aí ela fala, ele mudou, ele mudou. Ele me ama, né? Ele me ama, ele E mudou. como que vocês fazem para isso não impactar vocês? Acho que, né, obviamente, como vocês falaram, vocês tiveram que fazer algumas Capacitação. capacitações, né, para isso. Mas mesmo assim, eu acredito que às vezes vocês vejam algumas coisas que impactem demais vocês, né? Aquilo, tipo assim, você vê uma situação que fala, nossa, tipo assim, para você tentar não levar isso para casa. Eu não sei nem se vocês podem também falar um ou mais casos de coisas que aconteceram que de alguma forma marcaram vocês. O caso marcante que você pode até comentar foi aquele que o CREAM, né, não solicitou lá. Isso. Antes, deixa eu colocar, porque a gente atende a mulher, faz a entrevista, faz o relatório para o Ministério Público, só que assim, enquanto ela está ali, aí eu já vou percebendo, né, que ela está bem abalada. E a gente já faz o encaminhamento, independente do. E a gente encaminha ela lá para o CREAM, para a doutora Maria Aparecida. Aí, lá ela tem assistência jurídica, psicológica e social. Entendeu? Então, lá é que eles vão fazer esse trato com ela. Todas as suas associadas passam pelo CREAM? Eu encaminho Todo todas, encaminhado. tá? A não ser que ela falar, olha, eu não quero porque eu já passo no meu terapeuta, eu não preciso Já tem meu advogado. Já Mas aí tem vocês orientam, advogado, falam, existe a lá gente caso vocês queiram, orienta, né? sim. Mas se ela falar, não quero, então eu nem faço encaminhamento. O que você perguntou Você mesmo? teve algum caso que, desses Do tempos que vocês caso estão... Isso. Esse foi bem marcante mesmo, porque ela foi no CREAM pedir ajuda e ela já tinha medida protetiva. Não tinha vindo para a gente ainda essa medida. Nós fomos no CREAM, atendemos ela, fizemos todo o nosso trabalho, só que ela falou assim, ele vem todo dia na porta da escola para ver a menina e ele sai abraçado comigo até em casa. Ele falou que vai me matar. Né? E ela frisou Frisando. que ele falava que ia matar ela de qualquer jeito. Por desencargo de consciência, porque a gente sempre trabalhou junto lá. Então, assim, nós estávamos indo trabalhar com o nosso carro particular e ela me chamou. Ela falou, ele está aqui. Eu estou indo levar a menina na escola. Aí eu fui, e eu passava muito perto da casa dela. Aí eu fui, dei a volta no quarteirão, parei na porta da escola. E aí eu vi que ela estava sozinha. Eu falei, não vou fazer nada, vou abordar. Ela pôs a menina na escola e subiu. A hora que ela subiu, ele atravessou a rua, já encostou nela, já pôs a mão aqui do lado dela, de capuz, de máscara, e a gente não estava mais na pandemia. De máscara, de capuz, um moletomzão. Aí eu já acelerei meu carro e fui. Ele já desceu, já abordou ele. E ele, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com ela? Aí ele falou, né? Eu sei que tem medida protetiva, eu sei que eu não posso me aproximar dela.
E levamos para a delegacia e ele ficou ficou, preso. e ele ficou preso lá. Depois ela não gostou, né? Mas tudo Ah, ela não bem. gostou que ele foi preso? Depois ela não É. gostou, né? Ela pediu auxílio, não gostou. Infelizmente acontece isso, né? Depois ela não gostou, aí, mas tudo bem. Ela se Ela se arrependeu, né? arrependeu, porque ela não Mas- achou que ele ia ficar preso, entendeu? Ela achou Mas que ele ia tomar um susto, né? não E ia parar de existe, persegui-la. né? E é o que eu falo, infelizmente, tem muita mulher que quer dar susto, mas aqui em São Caetano, nem a GCM e nem a PM é bicho-papão para dar susto em ninguém, né? Exatamente. Então a gente Então, cumpre a lei. A lei. A determinação do juiz está lá é para a gente cumprir. Então, Até porque em algum momento esse cara pode vir a fazer, chegar a vias de fato, né? Sim, sim. Ela tem que também tomar ciência que em algum momento isso pode acontecer, né? Tipo, não dá pra lá ir E lá até no assustá-lo, né? momento desse caso que a Elizabeth colocou, ela falou que ele tinha arma, falou, né, que ele falava muito de arma, então naquele momento o que passou na gente nossa fez, cabeça é né? que Vai realmente fazer ele ia algum mal pra tirar ela, a vida né? dela, né? Então, por isso que foi feita essa ação, né? Mas também faz parte, isso aí, muitas das vezes, nós temos, como a Elizabeth colocou, fazer o nosso trabalho, né, por determinação judicial e, por outro lado, mais para ela, né? As mulheres acabam ficando magoadas com ela, mas para nós, tranquilo, que faz Tranquilo. parte, estamos preparados Importante é psicologicamente fazendo para trabalho, né? isso também, né? Porque para nós o que é importante é dar a proteção e a segurança para a mulher, como assim determina a lei. Já aconteceu da senhora chegar lá em algum caso e a vítima estar bem machucada do agressor ter batido muito nela e mesmo assim ela não querer denunciá-lo? já. Já? Já. A senhora pode contar um pouquinho Já pra gente? chegou um caso e foi pelo telefone também. Uma das advogadas da OAB me chamou e falou: Olha, ele está lá dentro da casa, ele arrombou a casa, ele está batendo nela. Eu acionei as viaturas que foram lá, a viatura chegou lá, viu que ela estava machucada e ela falou: Eu não quero ir para a delegacia, ele não fez nada, ele nem está aqui. Nossa. E o carro e a moto dele estavam na frente da casa. Ele devia ter ameaçado Ele ela devia antes, tá- né? Só que aí eles entraram, olhou, não achou ninguém e ela teimou que ela não queria ir para a delegacia e aí a equipe só fez o nosso boletim de ocorrência e Geralmente, essas pessoas que vocês assistem, não sei nem se você pode trazer esse número, geralmente vocês conseguem manter a vítima, mesmo que com o agressor não ter chegado ainda a via de fato, ter cometido um feminicídio, ou mesmo assim, a gente ainda tem grandes números de feminicídio de pessoas que são assistidas por vocês. Não sei se vocês podem não, falar graças disso. a Graças a Deus, Deus. eu não tive nenhuma, não perdi nenhuma das minhas assistidas. Eu falo minhas mulheres, né? Não perdi nenhuma delas, graças a Deus. Nós tivemos feminicídio em São Caetano, ainda não tinha patrulha, que foi lá no bairro São José, e depois, já com a patrulha, nós tivemos uma, só que assim, ela não era assistida da patrulha. Foi um caso assim. Os dois eram usuários de droga, estava dentro de casa e ele acabou que esfaqueou ela e matou ela. E depois ele saiu da casa e a hora que ele voltou, que a PM já estava lá, ele ainda queria colocar fogo na casa, com ela lá dentro, entendeu? Só que esse agressor, eu tenho uma assistida que era desse agressor. Ah, então já era a É o segunda que a gente vítima sempre dele. fala, né? Segundo, se não é já devia tratado, ser né? Se outras ele não mais, é né? tratado. Exatamente. Mas no tanto que ela, a hora que ela ficou sabendo, ela me ligou desesperada, falou: Beth, olha o que ele fez, ele vai vir me matar. Eu falei: não, ele não vai te matar, você fica sossegada, que nós estamos aqui, ele não vai fazer nada com você, mesmo porque agora ele já está preso. E como ele sabia da medida protetiva, e ela trabalha até num restaurante aqui em São Caetano, eu passava muito lá. Então, às vezes ela falava: olha, ele falou que vai vir almoçar aqui hoje. Aí eu ficava rodando lá, ele não encostava, Então, então você vê ele como que sabia é? que não. O agressor, ele vai, aí ele vê que ele tem uma medida protetiva, que ele não pode mais chegar perto daquela, ele vai procurar Ele um vai- novo alvo, né? Normalmente, Exatamente. o agressor, quando ele larga aquela mulher, ele vai pegar outra e ele vai fazer a mesma coisa. É coisa que a gente fala, tem que tratar na raiz, né? Por isso que eu falo que tinha que ter um tratamento para os homens.
para eles aprender que não vale a pena isso. Mas eu achei importante esse ponto que você trouxe das suas assistidas, não ter tido nenhum caso que chegou ao ponto de feminicídio, porque isso mostra como aqui em São Caetano, né, com o trabalho em conjunto que é feito desde lá da doutora Luciara, o CREAM, vocês, o agressor, ele vai ter receio de ir lá e cometer novamente, né? Então, assim, ele fez, aí de alguma forma ele sabe que ele não vai fazer de novo. Por mais que às vezes a mulher pode ter aceitado, né, ele de volta, tudo, mas que ele, de alguma forma, ele vai ser punido, né? Então, assim, é importante, eu acredito que esse trabalho em conjunto que vocês façam, Que é a porque rede, na porque verdade, né? A rede de vocês proteção. trabalham com apoio de outros órgãos, que é o CREAM, qual E, outro? Você pode na falar um verdade, pouquinho? A CREA DDM, né? DDM, DDM, tá? O isso. CREAM e aqui nós trabalhamos os três em conjunto. E já tá trazendo, né, grandes resultados. Imagina Traz. Sim, imagina se tivesse a Traz. tornozeleira eletrônica. e é o que nós esperamos que Mas venha tá para São chegando. Caetano. Tá. Tá chegando. Né? Tá. Aí, com certeza, aí não vai ter mais espaço para esses homens agressores, né? E aí, com o monitoramento, vai ficar muito mais fácil de a gente conseguir até antever uma situação, né, de maior gravidade, vamos dizer É. assim. Eu queria frisar aqui que hoje a Patrulha Maria da Penha só tem uma viatura e, assim, hoje o Munhoz não está mais na Patrulha Maria da Penha por questões da guarda Operacional, mesmo. isso. Só que hoje sou eu na coordenação, a classe especial Aldenilda trabalha comigo e a primeira classe Cássia também trabalha comigo. Me ajudam no serviço administrativo, quando tem que ir para a rua, elas vão para a rua também, tá? Só que assim, todo o efetivo da guarda, inclusive especializada, Canil, Roubo, Rotan, todos eles, eu precisei, é só chamar no rádio que preciso de uma viatura lá, eles na hora atendem de pronto, tá? Então, só para deixar claro que eu não estou E sem contar sozinha. também que todo o nosso efetivo passou por uma capacitação, né? Isso. Nós tivemos até oportunidade, depois de nós procurarmos toda essa capacitação, passar para a tropa toda. Então, tanto eu como a Elizabeth, na época o classe especial Marcelo, a classe especial Edneia, então nós passamos para todos. Então, como a Elizabeth falou, ainda que hoje temos uma viatura especializada da patrulha, toda a nossa corporação está apta para fazer um atendimento para as mulheres, né? Vítima no caso de violência. Então, isso é muito importante frisar de fato. Com as mudanças que a lei vem tendo, né, referente à violência doméstica, o que vocês sentem na prática que mudou para vocês para melhor? Para melhor, as leis sempre, como não tenho palavras, Evoluem, né? sempre Ela- evoluindo para a gente poder trabalhar em cima de auxiliar as mulheres, entendeu? Você acha que de um tempo para cá as mulheres tiveram mais coragem de denunciar os seus Sim, parceiros? com E certeza. o que fez elas tomarem essa coragem que elas não tinham antigamente? Então, eu creio que seja o conhecimento delas via as Redes redes, sociais, né? mídia, enfim, né? E assim, que nem eu falei, comentei com você que eu tenho um celular que eu falo com elas. Sim. Vira e mexe, eu mando um vídeo do WhatsApp, às vezes as delegadas me mandam, esse vídeo é legal, eu mando, e sempre incentivando elas a denunciar mesmo. E também o tratamento, né? O pós, né? Porque eu acho que o pior é sempre o pós, né? E que ela saiba que ela vai ter vocês ali fazendo a ronda, se elas precisar, ela vai poder acionar vocês, que ela pode não estar vendo, mas que vocês estão passando Com por ali, certeza, que, com né, certeza. que vocês têm um histórico físico do Isso. agressor, então você vai procurá-lo. Então, eu acho muito importante nesse pós, porque às vezes isso também encoraja a mulher, né, a saber que ela pode ir lá, ela pode fazer a denúncia, porque ela tá assistida, ela tá acompanhada, Isso, né? acolhida, exatamente. Então, assim, E tem mesmo essa confiança. Isso aí, de fato, as mulheres
sente uma segurança muito forte na patrulha. Em Eu especial que eu falo, né, Teve, Elizabeth, teve porque uma mulher que eu mandei a mensagem, que eu já tenho uma mensagem já que eu mando. Aí eu peguei e falei, né, que era da Patrulha Maria da Penha, que para ela vir, né, ela ligou na guarda para saber se era verdade. Ela ligou lá no telefone da guarda. Olha, eu recebi uma mensagem falando que a Elizabeth está me chamando para a Patrulha Maria da Penha. Depois que ela viu que era realmente, porque ela falou que já caiu tantos golpes pelo WhatsApp que ela precisou ligar. Mas aí ela veio depois, agradeceu o nosso serviço, porque ela não conhecia, não sabia nem que tinha a Patrulha Maria da Penha, não sabia que tinha o CREAM. Então, hoje ela já Eu acho que por ser divulga, né? algo Acaba novo, divulgando. né? Assim, é um recente, não tão recente, né? A gente tá falando de 2023, nós já estamos em 26. Mas, às vezes a pessoa não sabe, né? Ainda não é tão divulgado. Tudo bem que hoje em isso. dia, com as redes sociais, né? Que nem você bem mencionou, a gente Uhum. consegue ter mais informações, base, a gente consegue descobrir um número de algum lugar pelo celular, a gente joga ali, a gente sabe o que que é pra gente fazer, pra quem a gente deve procurar, Uhum. mas às vezes pra pessoa chegar ao ponto disso daí, a pessoa já, às vezes já foi agredida, né, violentada. Se a gente lá desde o começo soubesse, às vezes a gente até evitaria ter sido agredida, né? Se a Sim. gente cada vez mais a gente conseguir divulgar isso, divulgar para a pessoa que para chegar à agressão física, ela passou por todas as outras, provavelmente, né? Desde a Isso. psicológica, a Uhum. patrimonial, todas. Então, para ela tentar até evitar, tipo assim, e conseguir identificar que ela tá passando por aquilo para que não chegue, né? Para precisar do É acompanhamento, isso né? aí. Até porque senão cada vez vai aumentando mais a quantidade de vítimas, né? Exatamente. A gente vem percebendo que a primeira-dama da cidade, ela está muito à frente desse assunto da mulher, da violência. Vocês acham que depois que ela tomou essa frente, as coisas melhoraram Entendi. na cidade? Com Da com a primeira-dama? primeira-dama, tá melhorando muito, muito, tá melhorando muito, porque tá propagando, né, as informações, então melhora muito, sim. O que que ela já implantou na cidade que você sentiu de melhoria em relação a isso? Fora o botão, fora a tornozeleira que ela está querendo trazer, tem mais alguma coisa que ela fez na cidade que não foi Tem, divulgado? não, já foi divulgado, mas assim, às vezes as pessoas acabam não se atentando, mas tem a cabine Lilás no Smart Sanca, que às vezes a mulher, ela quer só orientação, ela não quer fazer BO nada, é só ligar lá no 0800 7156, e aí eles vão transferir para a cabine Lilás, que tem o pessoal já eh, todo orientado para poder atender essas mulheres. Onde fica a cabineira lá? Dentro do Smart Sanca. Ah, é mesmo? Aí lá ela vai só para receber orientação e aí se enquadrar no Isso. perfil, ela pode já ir para um CREAM, assim? Pode. É bom, né? Porque, querendo ou não, é mais uma informação que eu, É que eu não mais uma, sabia, né? como a Elizabeth falou, às vezes, né, falta a divulgação para chegar na população, então por isso que esse canal é muito importante para chegar na população, né, com essas informações e ter maior proteção para essas mulheres. Todas as cidades da região do ABC têm a Patrulha Maria da Penha? Tem. Tem? O Brasil inteiro tem a Patrulha Maria da É Penha. mesmo. Vocês trabalham em parceria? Inclusive, Com outras Elizabeth, cidades? nós somos o caçula do ABC, a nossa Caçula, patrulha. caçula A do nossa ABC. patrulha é a caçula do ABC. Ai, Então, aí a Elizabeth pode Gatinha. falar melhor, porque eles têm um grupo realmente, como você falou, tem essa união, tem um grupo nacional de Patrulha Maria da Penha, que é muito bom, muitas informações chegam nesse grupo, mas a Elizabeth é mais apta a falar disso aí, Então, pode falar. aqui nós temos as 7 cidades, né? Todas têm Patrulha Maria da Penha. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, No Rio Grande do Rio Sul. Grande da Serra e Ribeirão Pires.
todas têm Patrulha Maria da Penha. E todas se conversam. Se acontecer qualquer coisa aqui que a vítima esteja em outra cidade, precisou, vocês conseguem comunicar lá? Com certeza. E acontece muito. Inclusive, É? eu sou, assim, mais ligada com São Bernardo e Santo André. Às vezes, uma vítima que elas assistem lá, trabalha aqui. E ele aparece lá no serviço dela. Então, elas me passam a medida dela e eu atendo ela aqui. Eu ponho o botão nosso para ela, para se ele aparecer no serviço, ficar mais fácil de nós atendermos ela do que Santo André, quando ela estiver trabalhando. Então, eu tenho várias mulheres de Santo André e de São Bernardo que eu atendo aqui, por elas trabalharem aqui. Foi até bom tocar nesse assunto, que muitas das vezes acontece o quê? A vítima daqui muda para algum outro local e ela informa a Elizabeth. Automaticamente a Elizabeth já entra em contato com a patrulha daquele local que a vítima foi para passar os dados e para começar a acolher essa vítima na cidade. Então tem esse... A vítima nunca fica desassociada. Não vai ficar desamparada. Quando eu sei que ela vai embora, o mês passado eu liguei para o comandante lá de... Onde é lá? A Cidade das Flores? Olambra. Ele me atendeu, assim, muito bem e falou assim, Elizabeth, só para você saber, ela já veio direto aqui, porque eu já tinha falado que tinha lá. Ela já veio direto aqui e já está sendo assistida. Ai, que bom. Entendeu? Nossa, o ruim é isso, né? Que por mais que aconteça, a mulher procurou ali ajuda, tudo, o cara ainda quer ainda ficar perseguindo, ainda tentando algum tipo de contato, né? Se a mulher não quer isso, acaba atrapalhando também, né? Não, mas mudando de assunto rapidinho, acho que é um ponto importante aqui. Elizabeth, conte pra gente como é trabalhar do lado do seu marido. Você acha que depois das capacitações que vocês fizeram, ele melhorou como pessoa? 80%. É. 85% ele melhorou muito. É que, por isso que eu falo, é muito bom ter o homem envolvido, engajado nesse assunto. Se os homens fizessem a capacitação, a maioria ia A gente tem melhorar. uma visão totalmente diferente. E muitas das vezes, e eu falo isso para os colegas também, que a gente comete, às vezes, alguma violência com a nossa esposa, enfim, namorada, mas sem uma maldade. E quando você realmente se engaja e se capacita, enfim, se envolve nesse assunto, você percebe isso. Inclusive, teve até colega nosso lá da nossa capacitação que nós passamos, ele falou, poxa, às vezes eu brinco com a minha esposa de uma forma que não é legal, que eu estou cometendo uma violência com ela, mas sem aquela intenção da maldade, né? Então isso é muito bom. Você conseguiu discerminar, né? Exatamente. Se você conseguir ter pelo menos uma pessoa, uma vai falar com mais outra, que vai falar com mais outra, e aí quanto mais pessoas... Então por né, isso que seria muito bom ter um trabalho com os homens agressores, né? Que é muito difícil. Hoje, se eu não me engano, Santo André de Diadema, né? É aquele... Fala aí, João? E agora José. José e tem João de Barros. João de Barros, que acho que é Santo André. Então, tem, né, já alguns municípios que estão voltados para isso. E é muito bom. E muitas das vezes o próprio juiz, na determinação judicial ali, enfim, a penalidade daquele agressor é que vai fazer o curso nesses locais aí para não ser preso. Então já acontece muito isso também. Agora, respondendo a sua pergunta, sempre trabalhamos juntos. Quando fomos para o plantão, a gente trabalhava junto, na patrulha, trabalhando junto. Só que eu sempre respeitei ele como parceiro de trabalho. No tanto que, mesmo chegava perto, nunca foi, vamos dar um beijinho. Não, tem beijinho não. Aqui é prestar continência, sim senhor, não senhor. Tá certo. Às vezes os próprios colegas chegam e falam assim, seu marido, quem? Meu marido é só depois das 18. Aqui ele é inspetor. Não é meu marido aqui dentro. Tá certo, certíssima. Então, eu sempre consegui fazer... Eu não, né? Nós sempre conseguimos separar essa relação. Mesmo porque, né, na questão, eu sempre fui
Meu chefe. o chefe dela, né? Então, como eu sou um Sempre pouquinho mais superior velho a que ela mim, aqui, né? né? Então, Eu tenho que obedecer. Ah, Então, ele obedece no serviço, tem- mas quem obedece em casa é ele, né? em casa aí já muda a conversa, né? Pode descontrair, muito bom. Mas o bom é que a parceria, né, que já veio de E- casa, ajuda ainda mais É, lá, às vezes, né? próprio colega, mas como vocês conseguem? Então, pô, damos Porque bem, a mas fazer gente o quê, né? a gente E tem saber outros misturar, casais. dividir, na verdade. Ideais iguais, Dividir né? as A gente situações. tem outros casais dentro da guarda, e eles falam, Uhum. eu não quero nunca trabalhar com minha mulher, eu não quero nunca trabalhar com minha. Falei, então é diferente, porque a gente trabalha bem. A E gente eu acho tão mais consegue. fácil, né? Porque às vezes, por exemplo, você passou por alguma situação, por ele trabalhar na mesma área que você consegue desabafar sabe, com ele e ele é. consegue te entender Entende? a situação. Isso. Porque é diferente, por exemplo, eu trabalho com uma área que meu marido, nossa, nem passa pela cabeça dele. Eu vou falar com ele, ele só fica assim, ó, só concorda, porque ele não É, entende então. o que tá acontecendo, É, entendeu? E exatamente. vice-versa, da mesma forma. E hoje aqui, depois que ele teve que sair da patrulha, eu chego em casa, eu não conto mais nada para ele. Ah, é, passou às 18, esquece patrulha. Esquece patrulha. E esquece também o serviço, né? Porque tem que ir tomando, aí Ah, você é, tem que isso separar. aí. Porque senão Aí começa a depois chega em misturar. casa, e se ele começa a falar alguma coisa, eu já entro com outro assunto e vice-versa. Se ele começa a falar, ou se eu começo, ele já fala, ó, precisa ver isso daqui, ó, tem Então que não tem comprar fofoca isso em aqui, casa, ó. né? Que triste, né? Assunto tem bastante, mas a gente procura, né? Separar. Ah, eu acho que eu não conseguiria. Eu sou uma É. pessoa que levo pra mim. Por exemplo, aconteceu alguma situação ali, enquanto eu não finalizar aquela situação, eu não consigo me sossegar. E aí eu, tipo assim, por exemplo, se eu fosse policial, enquanto aquela vítima não tivesse totalmente amparada, eu acho que eu não conseguiria me desligar dela e acabaria levando pra casa. Isso eu acho que me faria mal. Ah, eu acho que isso não ocorre com vocês, né? Porque vocês finalizam a ocorrência tendo a ciência que a vítima está amparada, que ela agora está livre de qualquer risco, né? Sim. E aí depois, aí vocês podem finalizar, porque é o que quando você dali pra frente, aí já foge, né? Aí a Foge. pessoa vai ter que ligar o 90, porque vocês não conseguem também deixar uma viatura lá na porta da Sim. pessoa 24 horas. Não E dá. às vezes a É pessoa por nem isso quer que a também, né? importância Nem quer. do botão, né? Isso aí ficou, esse botão, o botão foi espetacular, né? Isso aí A melhor coisa que ajude aconteceu muito aqui foi o botão. para a proteção E dela. ele funciona então. 24 horas, né? 24 horas, 24 horas. Importante a pessoa saber que ela não tem que esperar ali virar, como, Não, por exemplo, qualquer vocês começarem a momento. patrulha para ela acionar, ela pode Não, acionar a qualquer isso. momento, né? Até É porque a vocês têm única os coisa apoios, que né? ela tem que ter internet no celular dela. Ah, ele só funciona com internet. Se não tiver internet, ele não vai funcionar. E lembrando que a mulher só tem acesso ao botão depois que ela realiza o BO, O certo? boletim de ocorrência. Se ela não fizer lá na hora que ela fizer o boletim de ocorrência, aí vai fazer quando chegar comigo. Tá? Mas e quando a pessoa tem um pouco de dificuldade? Porque eu imagino que vocês tenham casos de todas as idades, né? Desde aquela Uhum. pessoa mais velha que talvez tenha um pouco de dificuldade em mexer no aparelho ou até mesmo ter a internet, quanto uma pessoa de menor de idade. Ou menor de idade, geralmente, vocês não atendem. Não, normalmente, quando é menor de idade, já não vem pra gente, porque aí eu é conselho tutelar. É difícil menor de idade Eu comigo, não né? lembro nenhum caso. Mas mesmo assim, de- ó, a dificuldade numa pessoa de idade, eu tive essa semana. Foi a sexta-feira passada, antes do carnaval. Eu mandei mensagem no WhatsApp, a mulher começou a me responder, eu achando que estava falando com aquela mulher. E aí ela falou, eu tô indo aí agora pra gente fazer a entrevista. Tá, pode vir. Veio. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, mas aqui não é a mesma idade que tá falando aqui. Você é a dona, né? Aí quase que eu já falei o nome, né? Pode. Aí ela pegou e falou assim, não, é minha mãe, é que ela, assim, ela é muito debilitada, então eu não dá para ela vir. E eu fiz toda a entrevista com ela me contou tudo, e eu já tinha, né, os relatos do boletim de ocorrência e da medida protetiva, e eu instalei o botão de pânico para ela, porque ela mora junto com a mãe não tem celular. Então, assim, ela que leva a mãe para todo lugar, então ela que está 24 horas com a mãe. Então, eu instalei para ela por conta disso. Mas normalmente eu instalo para a pessoa mesmo, Ah, então nesse caso, quem sofreu a agressão foi a mãe dela. a mãe dela. Nossa.
Só que no momento que ela for sair para trabalhar, a mãe vai ficar desamparada, Não, né? ela não trabalha, ela que cuida da mãe. Por isso que eu já fiz todo esse questionamento antes, entendeu? É, porque senão não fazia sentido, Não, né? não faz sentido eu instalar um negócio para ela que ela não vai estar lá. Né, tá certo. Não, ela fica 24 horas com a mãe. Nossa, e pensar que não tem idade, tipo, uma idosa, né? Debilitada, e mesmo assim, Normalmente ser os agredida. idosos que chegam para mim não é de marido, Era isso que eu ia te perguntar agora. é neto, é filho, Tem muito de mãe que apanha de filho? tem muito. E eu acho que é o pior ainda, né? Porque a gente não consegue quebrar o vínculo, né? Não, Quando tem, não quebra quando vínculo. envolve filho, essas coisas, né? A maioria delas vai lá e pede revogação porque não quer deixar o filho na Prejudicar, rua. né? Geralmente é o filho homem que bate ou a filha mulher também? Tem que os bate? dois Tem os casos. dois casos. Tem os dois casos. Nossa. Mas os índices são tão altos quanto os jovens para agressão de filhos e esses filhos, por exemplo, são usuários de drogas? Não sei se vocês têm essas Um perfil, informações. né? A maioria A grande é maioria, usuário de droga. droga e álcool. A maioria. Porque aí chega ao ponto que a mãe vai negar um dinheiro, Ou nem alguma tem, né? coisa, e aí onde ele vai ou furtar ou fazer alguma coisa, e aí chega ao ponto de agredir a mãe, no caso, vó, enfim. Ou Esse chega são- já, né, loucão, né, como assim a gente chama, né, e aí Uhum. ali vai e agride. E conforme a gente vai falando, vai aparecendo na minha mente, né? Eu tenho um caso de mãe A e gente quer saber filho. isso mesmo, É, viu? conte- A conte gente quer tudo. casos. A gente tem caso de mãe e filho que, por exemplo, ela morava no mesmo quintal do pai. O pai faleceu, ele arrancou todas as janelas de alumínio, todas as portas de alumínio, ele vendeu tudo. Você tá brincando. E depois começou a depenar a casa dela. Até que ela fez a medida protetiva, só que ela tinha muita dó. E ele vivia na rua. Aí um dia acionou o botão, era ela, que ele estava lá dentro da casa dela, que queria dinheiro. Hoje está preso, hoje ele não precisa mais de dinheiro, porque ele está comendo lá de graça, entendeu? É. Não, e aí ele num programa do E aí José, ele teria sido levado para um tratamento que aí o juiz Isso. avaliaria que ele É que aí precisaria já era seria né? uma outra questão que envolve questão de droga, né? Quando envolve a questão de droga, aí é pior ainda. Seria dois tratamentos, né? Um para tirar a dependência de droga e depois Que é o difícil, né, outro gente? para poder tirar essa questão de agressividade, né? Nossa, mas é um ponto que eu até agora não tinha parado para pensar. Tipo assim, a gente olha sempre muito a agressão da mulher O e marido a e gente mulher, já né? pensa no marido, né? A gente É. nunca vai pensar que o neto, que o, Não. que o Tanto é que é filho. violência doméstica, né? Ela depois já fala no âmbito Geral. geral, isso, né? E precisaria pensar em alguma coisa também para esses casos. Você já sabe que a maior ocorrência é quando o filho é usuário de drogas, então tentar pensar em alguma coisa pra já, tipo assim, já. Ai, como que eu posso dizer? Pra amparar esse filho, né? De alguma forma que ele não Mas é que cometa talvez a pessoa nem vai novamente. querer também, né? É difícil. A É mãe vai usuário de tentando. Então, droga, porque é quando a difícil. mãe chega ao ponto, né, de fazer, pedir a medida protetiva, porque não aguenta mais, não tem mais jeito, enfim. Chegou ao extremo da coisa e é a única forma que ela sabe que ela vai estar amparada. É porque para uma E mãe sabe que denunciar um vai, filho, então, né? e vai preso, e não teve jeito. E nesse caso aí, ele estava dentro de casa, né, quando foi preso? Tá. Porque ela acionou dentro de casa, né? Eu ainda lembro desse caso. Nossa, gente. Não, realmente, assim, eu acho que a gente só tem a agradecer por todo o trabalho que vocês fazem. Eu também tive conhecimento da patrulha não faz muito tempo, mas eu acho que é muito importante, né? A mulher saber, porque você vê, a gente quando tá do outro lado, a gente não sabe muito bem, né? O que acontece, quais são ali as redes de apoio que a pessoa tem, como que a pessoa, às vezes até numa dúvida que a pessoa pode procurar, porque ela vai ter quarto lilás, Casa Lilás, para apoiar, Lilás. Sala Lilás, Sala Sala Lilás. de para dança. apoiá-la, né?
E então eu acho que é muito importante. A nossa ideia aqui desde o início também é disseminar, trazer conhecimento. E eu acho que não podia ter sido duas pessoas diferentes, pessoas que estão ali vivendo todos os dias isso, né? E não só esses casos, né? De todos, mas Sim, sim. especificamente neste caso. Então, assim, acho que a gente gostaria muito de agradecer pelo trabalho que vocês exercem aqui na cidade. Acho que é muito importante, até porque com isso a gente evita que chega, né, ao ponto de um feminicídio. E quer falar mais alguma coisa, Bia? Não. Só queria agradecer mesmo que vocês estiveram aqui conosco hoje. Esse assunto é muito importante. A gente tem muitas pessoas da cidade, eu creio também, que não sabe que existe a patrulha. E se Sim. precisar, é para ligar no 0800 7.156, Isso. que já cai direto no Smart Sanca. E lá, caso a pessoa tiver o botão, tiver feito o boletim de ocorrência, pode acionar que ela será amparada 24 horas. Isso mesmo. A gente gostaria de, só para finalizar, que vocês dessem uma mensagem para falar um pouco com a mulher que sofre violência, que ela ainda não teve coragem de denunciar. Sim, primeiramente, né, já que estamos encerrando, gostaria de agradecer o nosso secretário de Segurança, Lorival, o nosso comandante Vieira, o nosso subcomandante Cortez, por nos dar essa oportunidade de estar aqui com vocês e estar falando de um assunto tão importante para chegar de fato com essa grande audiência de vocês nessas mulheres que, sim, denunciem, não tenham medo, né? Acreditem na rede de proteção que vocês têm no município. Nós temos uma rede que eu falei, já foi dito aqui, muito forte, vai ser acolhida e não tenha medo. Mulher não deve ser agredida de forma alguma, tá? Essa é a minha mensagem que fica para as mulheres. E obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Tenham coragem. As mulheres têm que ter coragem e sair desse ciclo, porque a gente está aqui para ajudar, tá? Tem que ter coragem e sair dessa situação. Perfeito. Também quero agradecer o nosso secretário que fez esse convite, o Lorival, o comandante Vieira também, que sabe que a gente ia participar aqui do podcast, o nosso subcomandante, o Cortez também, todos lá da guarda, as meninas que trabalham comigo, que não puderam estar aqui hoje, tá? E agradecendo vocês também. Nós que agradecemos que a vocês gente estiveram tem mais a conosco. agradecer e aprendendo, né? Aqui eu acho que Cada programa a nós gente do outro aprende lado é mais. que a gente aprende todos os dias, né? Muitas coisas. Muita informação, muita importante. coisa nova que Que está a gente acontecendo. consiga disseminar isso, né? Se uma pessoa já conseguir, pelo menos, identificar e denunciar, ou até mesmo, né, aquele ponto dos vizinhos, que eles têm que denunciar também, já vai evitar várias tragédias, né? Com certeza, isso aí é importantíssimo. E só para finalizar também, que logo, logo teremos uma casa nova da patrulha, né? Isso. Legal. Então, vai ser um A Casa da espaço Patrulha muito Maria mais da acolhedor Penha ali. vai ser mais acolhedor, porque o espaço que eu tô é uma salinha muito improvisada e a gente vai localizado lá na sede da Guarda Municipal, na Fernando Simons, 660, e logo, logo já E vai esperamos inaugurar. vocês lá para iremos. Com certeza, inauguração. com certeza. Não, então a gente já fica o convite para um segundo episódio, né? Para você também já vir falar um pouquinho da Casa Nova, o que Isso. vai ser agregado lá para vocês de ferramenta, as novidades, né? Porque graças a Deus cada dia tá tendo mais atualizações. Depois a gente pode, Isso. quem sabe já saiu a tornozeleira, né? Quem sabe? Aí a gente já consegue Estamos agregar torcendo ainda pra mais. isso. Espero que não tenha novos casos para vocês nos contarem, quiser, não. que os índices tenham diminuído. Mas é isso. Tem mais alguma coisa, Bia? Não, só isso mesmo, gente. Muito obrigada. Queria agradecer vocês que estão nos assistindo. Curta, compartilhe, fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, obrigada.